Olá, galera. Nós estamos aqui para mais um programa do Mãos Dadas, o terceiro programa. Hoje estaremos aqui com uma mulher incrível que é a Magda Pucci, musicista, compositora, arranjadora, cantora, diretor, tem a direção artística do grupo Mauaca. Eu não sei se vocês já viram o Mauaca, maravilhoso. Boa noite, Valdo. Boa noite, Cláudio. Bem-vindos. Estamos aqui no Mãos Dadas com a Magda Pucci, que vai estar conosco hoje. Arranjadora, musicista, compositora, criadora do Mauaca, e ela vai estar aqui com a gente para falar um pouco dos projetos dela. É sensacional, essa mulher não para, está sempre trabalhando aí. Magda, seja muito obrigada, bem-vinda. Tudo bem, ao Mãos Magda? Dadas. Tudo, e você? Tudo jóia. Deixa eu pôr um pouquinho mais longe aqui. Aí, né? Aí. Hoje acabar o panelado. Isso, fora, aqui também, aqui brilhou. Que bom, que bom. Fazia tempo que eu não ouvi esse povo aqui, era só eu gritando daqui da minha sacada, sabe? Eu Mas também hoje... aqui no meu bairro é meio distante, assim, tem pouca movimentação, mas até que eu ouvi de longe aqui. Foi ótimo. Já está mudando, é isso aí. Magda, eu estava falando de você, que você direção artística do Mauaca. Falei que você é uma mulher multifuncional, que faz várias coisas ao mesmo tempo, mas você foi a criadora do Mauaca, né, do grupo que não sei se todos conhecem, eu tive o privilégio de conhecer, acho um trabalho fantástico. Musicista, compositora, arranjadora, cantora, formada em música pela Universidade de São Paulo, mestre em antropologia pela PUC, doutor em pesquisa artística pela Universidade de Leiden, na Holanda. Ou seja, você tem muito para contar aqui para a gente. E tem um trabalho especial, que foi por isso que eu chamei, porque o Mãos Dadas traz as pessoas aqui para mostrar o que está sendo feito de bom, né? Ou projetos sociais ou não, ou algum projeto bacana que a gente acha bacana. Você tem um projeto que envolve intercâmbios com músicos indígenas brasileiros, refugiados e educadores. Eu achei fantástico e queria depois que você, além de falar um pouco de você para a turma, falar desse projeto. Então, o grupo com refugiados eu fiz em 2005, foi um convite do SESC, no SESC Carmo, quando estava começando essa onda de refugiados no Brasil, né? Agora tem muitos aqui. O SESC tinha um projeto, ainda tem, né, de apoio, né, de acolhida de refugiados. E aí me convidaram para fazer um trabalho de música com eles. Então, eu e o Carlinhos Antunes, que é um multi-instrumentista, que tem um trabalho lindíssimo, e é diretor da Orquestra Refúgio agora, faz um projeto lindo também com os refugiados, e o Luiz Kinugawa, que é um músico que é o parceiro da a Fanta Konatê, que é uma cantora e bailarina da Guiné-Conakry, e eu já conheci o trabalho dele, então a gente formou esse trio para fazer a direção musical desse grupo, que era formado por brasileiros e refugiados. Tinha gente dos Camarões, do Congo, de Angola, Moçambique, de vários lugares, e alguns países também da América Latina, alguns bolivianos e tal, mas a maioria eram africanos. E foi uma experiência muito boa, porque a gente faz um trabalho ali de trazer as memórias daquelas pessoas, né? Normalmente o refugiado chega com muitos traumas, muito mal, psicologicamente falando, né? É muito difícil você chegar num país, assim, às vezes com uma mão na frente, outra atrás, assim, né? Sem dinheiro, sem situação. Às vezes até gente formada em universidade
mas chega aqui é nada, né? É uma figura que Uhum. não tem lugar, né? Até passar todo o processo de refúgio é super demorado. Então, esse tempo que acontece vira um limbo na vida das pessoas, né? Até a chegada dele, até ele conseguir a nacionalidade ou conseguir o estado de refúgio oficialmente, ele fica meio ali sem saber o que ele é, se ele vai poder ficar no país, se ele vai conseguir trabalho, né? Muito inseguro. Então, esse grupo ele tinha um pouco esse papel de, através da música, né? A música era meio uma ferramenta para trazer essas memórias e todo mundo cantar junto, compartilhar, ia puxando, né, os fios da memória. E a gente fazia apresentações que eram sempre catárticas, assim, era uma coisa muito legal. Me lembro do caso de um albanês que tinha feito relações internacionais, ele passou pelos Estados Unidos, estava se formando lá, e aí ele foi deportado para o Brasil, porque o país pelo qual ele passou foi o Brasil. Então mandaram ele para cá, ele não falava uma palavra de português, ainda bem que falava inglês bem. E uma das músicas que o Mauaca canta, que é o Yarnaná, foi por causa desse albanês, e que eu pedi para ele, que música que você lembra do teu país, né? Algo que te traz uma alegria. E aí era uma canção de amor, muito conhecida lá, e aí todo mundo adorava essa música. Eu falei, eu vou levá-la para o Mauaca. Então acontece muito esses trânsitos, né, das músicas que chegam na memória de alguém ou que estão gravadas em algum lugar, e a gente acaba trazendo esse repertório para o palco, né? Em diferentes formatos. A música como esporte, né, ela é inclusiva, ela inclui, né, as pessoas. Super. Eu acho que tem que, quanto mais projetos, e esse projeto só foi lá, hoje não existe mais esse projeto. Não, então, Só eu saí, eu tive um problema nas cordas vocais, tive que fazer uma cirurgia, eu tive um pólipo, eu tive que sair do grupo, não podia mais dirigir. Entrou uma outra pessoa no lugar, passou um pouquinho, já o grupo se desmontou, mas o Carlinhos Antunes, depois de alguns anos, não na sequência, demorou um tempo, acho que faz uns 2 ou 3 anos, ele criou essa orquestra Refúgio, que é muito legal, é a Orquestra Mundana Refúgio, que tem Palestina, agora tem gente de mais lugares, naquela época era mais focado nos africanos, né? Agora tem gente de tudo do Irã, da Palestina, de vários lugares. Então, ele fez uma orquestra mesmo, com, sei lá, 15, 16 músicos, músicos profissionais nos seus países, e que chegaram aqui também nessa situação de refúgio. E aí, falei com ele hoje, inclusive, ele está gravando o segundo disco desse grupo. Então, assim, não foi exatamente aquele grupo, mas acho que essa semente de trabalhar que ficou e que permanece aí. Eu acho bacana. E você também tem um outro trabalho, um outro projeto, que você também é autora de diversos livros, não é isso? Para professores e crianças também. Estou Isso. certo? Você me corrige. A minha atividade literária ela está muito focada no meu trabalho com educação musical, né, e das minhas pesquisas. O primeiro livro que eu lancei, eu tive a sorte de fazer pela Companhia das Letrinhas, né, que é uma editora bacanésima, né, junto com a Heloísa Prieto, que é uma escritora premiada, tem mais de 70 livros. E ela me convidou para escrever um livro sobre as histórias das canções do Mauaca, porque ela ouvia muito Mauaca enquanto escrevia. Isso ainda quando a gente estava, não tinha nem CD, ainda ela ouvia as fitas demo que eu fazia para ela e tal. E aí ela falou, um dia eu queria fazer um livro com a história das músicas, porque a cada música do Mauaca tem histórias muito interessantes, né? Como essa, por exemplo, do Refugiado, até virou um conto no livro Contos Musicais. A história dele virou um conto, né, que a gente chama um conto musical, porque ele é todo embanhado, assim, né, ele é todas as músicas estão acontecendo, seja de pano de fundo ou na voz de um personagem, as músicas do Mauaca são parte dessas histórias. Mas o primeiro livro era isso, eram as histórias que eu levantava, né, que eram pesquisas que eu ia fazendo para entender de onde vinha a música, quem cantava, de onde era, E aí,
a tradução, os significados todos, né? Que às vezes você tem várias camadas de significados. E ela transformou num livro para criança lindíssimo, que até hoje muita gente adota nas escolas, virou um livro paradidático. E é muito legal esse trabalho, chama de Todos os Cantos do Mundo. Projeto super, super bonito. Depois, na sequência, eu fiz um outro chamado Contos Musicais, que aí já é para adolescente, e aí são ficções que ela criou em cima das histórias que eu passei com o pessoal da comunidade japonesa, porque eu tive um longo tempo de relacionamento, né, com os músicos japoneses aqui. Eu estudei koto, que é um instrumento, uma cítara japonesa. Eu frequentei muito os concertos de música japonesa, tocava, né, com as outras mulheres, então era a única brasileira. E aí, essa experiência... Oi? É difícil, né? Tocar esse instrumento. Eu estudei uns 2 anos e pouco, não passou dos 3, mas foi uma experiência incrível, porque quando você começa a tocar um instrumento que é super tradicional, de uma cultura que você acha que, assim, você vê de fora, o que você conhece de Japão aqui em São Paulo? A culinária, né? Exato. E você sabe que tem japoneses, porque você vê na rua e tal. Mas quando você começa a estudar um instrumento, é muito legal, porque você adentra um universo repleto de coisas que você nem imaginava. Da cultura deles, né? Então, assim, só o fato dos ensaios, que a gente, cada hora era numa casa de uma pessoa, você vai conhecendo várias figuras que são importantíssimas e que eu não tinha a menor ideia. Os festivais que eles organizam lá no Bunkyo, na Fundação Japão, até a vestimenta, eu me lembro que colocar o kimono era um ritual assim incrível, que durava quase 1 hora, né? Isso eu fazia com todo mundo junto, numa sala com um monte de mulher. Então, assim, esse processo de você entrar, tocar com as pessoas daquele grupo é muito rico, né? Mesmo que você não saia lá um super instrumentista, que não foi o meu caso mesmo, mas só a experiência de estar nesses ambientes, dentro deles, né? Não como espectadora, mas como performer ali, né? Ainda que estudante e tal, é uma experiência muito enriquecedora, assim, muito legal mesmo. E é assim um pouco as coisas que eu faço, né? Assim, eu me apaixono por alguma coisa, ou no caso aí do Cotô, foi um presente que a gente ganhou de uma menina que assistiu um show do Mauaka, e a gente cantou uma música japonesa, ela chorando aos prantos, terminou o show, falou assim, eu quero te dar um presente. E ela me deu o cotô dela, ela estava indo para o Japão e ela me deu esse instrumento. A partir dali eu abri uma porta e aí o Mauaka foi fazendo muitas músicas japonesas. Depois a gente fez um espetáculo que virou DVD chamado Ikebanas Musicais. Fiz várias coisas com a Fundação Japão. Então, assim, uma pessoa na plateia que te assistiu, né, abre uma porta para você conhecer o mundo, né? Que o Japão aqui no Brasil é um mundo, né? Então é muito legal. Um bairro todo, né? Que é deles, a liberdade. E assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa que nós dermos um birimbau para eles, né? E fazer aquele som. É um som, é uma cultura nossa, né? É muito louco isso. Porque aí você dá o cotô para você e fala assim: o que eu vou fazer com isso? É a mesma coisa o birimbau para eles, né? Imagina isso. E você sabe que os japoneses, eles amam música brasileira. Eu tive a oportunidade de ir para lá, eu fiz a trilha sonora de uma peça do Antunes Filho, dirigida pelo Antunes, e foi estreada lá no Japão. E aí, quando eu cheguei lá, como eles sabiam que eu era brasileira, eles me levaram nos lugares onde se faz música brasileira, faz choro, samba, e fazem muito bem. E assim, também é a mesma coisa, são pessoas que se apaixonam por algum instrumento, por algum gênero musical, e se dedicam praticamente a vida inteira a tocar aquele instrumento maravilhosamente bem, impecável. E aí me levavam nas casas de samba, casa de choro, tinha um selo só de música brasileira, né? Então são coisas incríveis que eu também acho que se eu fosse sem acompanhada de uma figura que me ajudasse a entrar nesse mundo, eu talvez nem soubesse disso. Então é muito legal como a música vai realmente rompendo muros, né? É muito bacana. Você falou disso, eu lembro que os japoneses, eles são muito, além de educados, mas eles têm uma sistemática, eles são
minuciosos naquilo que ele faz, né? Tudo Sim. que eles fazem, eles querem fazer perfeito e tudo mais. Eu acho que é por isso. Eles só não vão conseguir sambar, porque a ginga ali não tem nenhuma, mas eu, no resto eu acho que eles são perfeitos. E agora, você tinha me comentado desse projeto com livros, né, de para Educação mas que musical. educação musical, mas que não, para mim, eu acho que deveria ter nas escolas, que antigamente até tinha educação artística, que entrava essa parte de educação musical. Hoje em dia se perdeu, a gente não tem mais nada disso. Eu É, então, acharia interessante que então, isso viesse. a música ficou 40 anos fora das escolas oficialmente, né? Foi um buraco aí que se criou. Então, isso é um problema muito sério na formação, não pensando na formação profissional de como músico, mas de ouvinte, né? Então, a gente, enfim, teve problemas aí de ordem política, né? De interesses, né? Que não, a música ficou como uma coisa supérflua, então ela foi extraída da escola, né? Claro que tem algumas escolas, principalmente as particulares, que adotam a música, mesmo com essa não existência oficial, mas você vê escolas bacanas que tem professor de música, mas assim, não era algo oficial que toda escola pública tinha. Aí entrou a famosa educação artística, né? Que em geral era mais ligada às artes visuais. E às vezes o professor dava alguma musiquinha, aquela coisa, música para entretenimento, tocava um disco ali qualquer, e enfim, era tudo muito, muito sem metodologia, sem um trabalho preparado para isso, né? Mas de uns 10 anos para cá, eu acho que a educação musical no Brasil, acho que até um pouco mais, ela começou a ganhar uma certa musculatura. Então, hoje a gente tem uma produção mais interessante de material didático, né? Muita coisa de música brasileira que não existia antes. Então, tem livros de ritmos brasileiros, de canções e brincadeiras infantis muito bacanas, muito bem feitos, com qualidade, baseados em pesquisas, né? E coisas que os professores, se eles quiserem, eles podem utilizar. Não é algo assim que todo esse material é obrigatório. O professor tem que ir atrás, né? E achar o que serve para ele, né? Eu sou coordenadora estadual do FLADEM, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical. E então é um fórum que acontece na América Latina toda, começou na Argentina e está praticamente em toda a América Latina. E no Brasil ele já tem um tempinho. Então, assim, a gente organiza jornadas, congressos, então a gente troca muita ideia entre os educadores musicais, e o que a gente percebe é que, assim, ainda existe aquela ideia de música aprender nota musical na partitura, e a música não é isso, né? Aprender a Não é cantar, só isso, né? ela é outra Não é coisa. só isso. Então, essa ideia ainda bastante equivocada de que aprender música é aprender notas numa partitura é um equívoco, né? E ainda tem gente que pensa isso. Mas eu acho que hoje, assim, tem tido uma mudança muito grande. Esse Fórum Latino-Americano, ele trabalha muito essa ideia de pedagogias abertas, criativas, né, que não sejam engessadoras, né, para você só tocar um instrumento, aquela coisa muito técnica, né, de abrir o pensamento, uma educação musical mais inclusiva, que trabalhe mais o desenvolvimento do humano, né? Então, tem um caráter muito aberto, assim, trabalhando com esse repertório não hegemônico, digamos assim, né? Porque boa parte dos educadores musicais tem uma formação erudita, né? Porque eles fazem faculdade de música, e na faculdade de música você aprende Mozart, Beethoven, Brahms e todos os compositores eruditos europeus, né? Então, eles acabam meio que trazendo ou essa carga universitária, ou eles trazem, às vezes, alguma referência de música popular, tocam um violão, né? Faz uma bossa nova, não sei o quê. Mas eu sempre senti muita falta, isso já estou falando de década de 90, de um repertório mais abrangente, que trabalhasse as culturas afro-brasileiras, as Isso culturas indígenas, né? falta isso muito aqui. E aí eu comecei, em 2003 eu lancei o primeiro livro, antes da lei ser implantada, existe uma lei
que obriga conteúdos afro-brasileiros e indígenas nas escolas, né? Na área de geografia, artes e história. E aí a gente já tinha feito esse livro que trabalhava essas três matrizes, né? Indígena, africana e portuguesa, pensando um pouco de trabalhar esses repertórios, principalmente o indígena e o africano e o afro-brasileiro, que não eram coisas muito presentes, a não ser nas peças de folclore, mas que ganham um outro sentido. Então, aí isso foi se intensificando, dava muitas oficinas e cursos de formação para professores. E aí, em 2015, eu fiz um livro para crianças junto com a Berenice de Almeida, que é a minha parceira nesses projetos de educação musical, só de músicas indígenas para crianças, um livro chamado A Floresta Canta. E esse livro é como se fosse uma expedição, né, por várias aldeias indígenas, em cada lugar você encontra um instrumento, um jeito de cantar, um narrador que conta uma história. Então, a gente fez como se fosse uma ficção, embora tenha muitos elementos reais, porque eu vivenciei aquilo. E aí, na sequência, 2 anos depois, a gente lançou o Compêndio para os Professores, que é um livrão de quase 200 páginas, que aí sim traz muitas informações formadoras, dicas de livros, de artigos, vídeos, CDs, para ele entender melhor esse repertório indígena, entender as culturas indígenas como essa mais de 200 povos, né, que existem aqui no Brasil, entender essa multiplicidade, a complexidade das culturas indígenas. E aí eu tenho feito isso já há muito tempo, de trabalhar quase que exclusivamente em músicas indígenas nas escolas. Paralelo a isso, eu também trabalho com o repertório que o Mauaca desenvolve, que são músicas do mundo, né? Mas aí, quando entrou essa coisa indígena, meio tomou conta da minha vida. Assim, eu praticamente sou chamada para dar aulas, palestras e oficinas sobre músicas indígenas. É muito rico, né? E, por exemplo, eu não tenho conhecimento. Fala assim, você deve ter, eu ia ficar fazendo, não sei, 1000 perguntas para você a respeito, porque é muito rico e a gente não tem o conhecimento disso. Não é nos trazido. Não é que nem, tipo, sei lá, você cresce, que indígena é a primeira coisa que tiram da sua frente, né? É suas raízes, é uma raiz nossa isso. A gente Então, estuda deveria a se história, manter. né? A história que a gente estuda é assim: os índios estavam aqui, aí chegaram os colonizadores, os índios desaparecem, né? Só que eles estão aí, Acabou. quase 1 milhão de pessoas, mais de 300 povos que falam mais de 200 línguas, né? Quer dizer, eles estão resistindo bravamente. Só que ainda tem muita gente que fala assim, mas existe ainda índio aqui? Porque se ele vê um índio na cidade usando um celular, um telefone ou de calça jeans, ele fala, esse cara não é mais índio, porque índio para ele é o cara que tem que estar lá no meio da floresta, nu, de arco e flecha, né? Então tem todos esses Pleno século equívocos. XXI, né? Em pleno século XXI, ele tem que estar lá no meio do mato e tal. E pegando Covid, né? Coitados. A gente ouve muito isso dos professores, tipo assim, nossa, mas existe ainda Índia? Aí você fala, tem aqui os Guarani, no Jaraguá, na aldeia Crucutu, né? Tem no litoral sul. Mas aqueles lá são índios de verdade? Tipo assim, né? Tem essa confusão de achar que pelo fato deles conviverem, né, com a gente, falarem português, né, e terem, digamos, uma vida parecida com a nossa, porque a gente invadiu os espaços deles, né? Tipo, eles não são índios, né? Então acontece. Ou então aquele índio imaginário, né? Amazônia, ou então Xingu, né? Aquele indígena que fica ali no meio dos rios, nas canoas, que tem também, não é que não tem. Mas, assim, os equívocos em relação à presença indígena no Brasil são são horríveis, assim. Eu faço muitas oficinas, né? Dou muitas oficinas para professores. E aí eu pergunto, quantos povos indígenas vocês acham que existe no Brasil? Tem gente que fala, 2, 3, uns falam, acho que uns 20. Acho que não tem mais. Fala, quantas línguas? Tem mais de uma língua? Então, assim, é ainda um problema, né? A gente não teve essa formação na escola, a gente tem que estudar depois de uma certa idade, né? Aprender todos essas histórias, esses dados, essas informações e se aproximar deles de uma forma desconstruída, né? Sem esses estereótipos todos que a gente costuma manter, né? E a gente tem que se
desnudar desses malditos estereótipos. Então, um pouco da minha função, digamos, nesses cursos e oficinas que eu dou, é um pouco de desmistificar, inclusive convido sempre indígenas para darem aulas comigo, então eles são parceiros, assim, de serem os professores também, né? Estou dando agora um curso no SESC, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que os indígenas são os professores. Eu sou só uma mediadora junto com a Paola Gibran. Então, por exemplo, sexta-feira vão ser os Funiô, que são os indígenas lá de Pernambuco, né? E eles vão dar aulas das músicas que eles cantam, que são as cafurnas. A gente faz uma introdução, né? Contextualiza um pouco, e aí a aula é com eles, né? E a gente ajuda um pouco nessa intermediação. E eu acho muito legal colocá-los como protagonistas, eles mesmos falarem, né, das suas existências, dos seus modos de ver, pensar, existir, né? Isso é muito importante. E me fala uma coisa, você falou das tribos, né, inclusive de regiões, e cada região, como nós aqui, né, Sul, Sudeste, Nordeste, deve ter uma musicalidade diferente com eles. É a mesma, povo, da mesma maneira? Cada Ou eles povo... tocam... não dá para você falar por região, é melhor você falar por povo mesmo, né? Porque, por exemplo, aqui na região Sudeste, você tem, por exemplo, os Guarani e os Caingangue, né? Aqui no litoral e descendo até Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Você tem uma presença forte dos Guarani e Caingangue, que são as duas maiores populações do Brasil todo, né? O Caingangue não é nem tupi, é tronco G, que não tem nada a ver com a língua dos Guarani, que é do tronco tupi, né? E musicalmente não tem uma coisa a ver com outra. Quer dizer, eles estão mais ou menos na mesma região, pensando aqui Sudeste e Sul, mas musicalmente a língua, o jeito de pensar não tem nada a ver um com o outro. Quer dizer, eles têm contato, mas muito pouco. E nem conseguem se comunicar porque as línguas são muito diferentes, né? Então, não dá para você pensar em região, dá para você pensar realmente em povos, né? Por exemplo, você vai para o Xingu, né? O Alto Xingu, que é o parque nacional, que você tem ali 15, 16 povos, cada um fala uma língua diferente, né? E eles têm alguns que falam língua do tronco tupi, eles conseguem entender um pouco, é como se você falasse espanhol e português e francês, quer dizer, você entende mais ou menos, mas você não fala a mesma língua, são línguas diferentes. Mas a musicalidade também é diferente, os tipos de instrumentos... Música é diferente. A música é diferente, é que nem o pessoal que tocava nos Andes, né, aqueles instrumentos andinos. Então, deve ser alguma coisa, eu imagino, eu não conheço, não tenho esse conhecimento musical, mas assim, eu já ouvi vocês, no repertório de vocês, algumas coisas, que eu acho fantástico, isso que me encantou, essa riqueza que eu acho que tem que ser trazida. E você faz isso, você traz isso para a gente. Eu acho isso de uma riqueza enorme, né? Eu acho que a gente tem que conservar isso e continuar trazendo. E essas curiosidades, que eu aposto que muita gente tem. Eu e mais, sei lá, 1 milhão de pessoas, mais até, dessa curiosidade de saber, porque eu só acho, é um achismo, não tenho certeza. Porque como nós aqui temos uma região enorme, o Brasil é imenso, né? É uma extensão grande. Então, assim, sei lá, na região Nordeste deve ter um som diferente do som lá do Sudeste, né? De música, eu digo. Não é nem até de língua, porque realmente aqui dentro, às vezes, a gente não se entende mesmo, falando a mesma língua. Tem os sotaques, né? O Brasil tem essa coisa. Você vai para o Nordeste, sei lá, vai para o Pernambuco, e depois já desce um pouco, já na Bahia, já muda, né? Você está na mesma região, tem termos que se usam num lugar que não usa no outro, né? Os jeitos de falar. Aí você vai para o Sul, né? Também, dentro do Sul você tem diferenças, eles reconhecem, não, isso aqui é do Rio Grande do Sul, isso aqui é do Paraná, né? Eles sabem definir quem é da região. Mas o Brasil é essa coisa diversa, né? E gigantesca, continental, né? Com essas 1000 variantes, né? E ainda sobreposto ainda tem a questão dos indígenas, né? Que são mais de 250 povos. Então,
O Brasil tem uma cultura, muitas culturas. Eu nem gosto de falar mais do Brasil como a cultura brasileira. Eu falo as culturas do Brasil, né? Porque tem muitas culturas diferentes aqui, né? Muitos gêneros Que a musicais gente nem extremamente sonha, diversos. Hã? que a gente, eu, como leiga, nem sonho. Tem coisas que eu não sonho nem que exista. É, Você, não, tem como muita coisa, já né? andou o Brasil e o mundo, eu posso dizer, né? E você traz essa bagagem toda. E assim, o que te levou? Desde você sempre teve esse, essa questão de conhecer. O que te levou a fazer todo esse trabalho, essa pesquisa sobre os indígenas, sobre a musicalidade indígena, inclusive? O que te levou? O que te trouxe para esse universo? Então, eu sempre tive muita vontade de conhecer músicas do mundo, mesmo quando eu fazia piano clássico, né? Tocava MPB também, mas assim, eu tinha uma curiosidade, principalmente na questão vocal, né? Então, quando estava na faculdade, eu regia corais, participava de muitos grupos vocais e corais de todos os tipos, madrigais, grupos grandes, etc, etc. Mas eu chegou uma hora que eu queria expandir um pouco mais esse repertório e as maneiras de cantar, né? Porque aqui dentro você tem um jeito de cantar da MPB, né? Você tem um jeito de cantar coral, né? Que tem uma voz branca com uma certa colocação. Você tem quem canta ópera, que é mais lírico e tal. Mas aquilo são 3 ou 4 registros que a gente trabalha, né? Assim, formalmente dizendo, né? E aí uma vez caiu uma fita, isso na década de 80, das mulheres búlgaras, o coral das mulheres búlgaras, que canta daquele jeito gutural, todo dissonante, com um som super power, assim, eu ouvi aquilo e falei, meu, existem outros jeitos de cantar, né? E coletivamente, porque eu sempre gostei muito de grupos vocais coletivos, né? Uhum. E aí eu fiquei encantada com aquilo, e aí depois fui conhecer as mulheres africanas, sul-africanas, que têm uns coros incríveis também, depois conheci as mulheres finlandesas. Então foi muito nessa busca de outras sonoridades, né, que também tem a questão da língua, do timbre vocal, do jeito de colocar a voz, né, que começou a me dar um comichão, assim, né? E aí um dia apareceu uma holandesa que era coralista de uma amiga minha, a Kitty Pereira. E ela falou, Magda, tem essas partituras aqui. Ela cantava esse repertório lá na Holanda, então tinha música dos pigmeus, tinha música japonesa, tinha música árabe, tinha música de vários lugares. Porque isso já estava rolando na Europa, esse interesse, né, pelas músicas do mundo, já estava entrando essa coisa da world music, né? E eu falei, que legal, Uhum. vamos experimentar, vamos criar um grupo para a gente começar a cantar isso. Aí, a partir dali, a gente começou a fazer os nossos próprios arranjos, a gente começou a ouvir as gravações originais, a gente conseguia CDs, pessoas que viajavam e traziam, encomendava, né? E aí depois eu tive um programa de rádio chamado Planeta Som durante 13 anos que eu recebia material do mundo inteiro, de todos os selos, né? Nessa época que foi o boom da World Music. Então eu comecei a entrar em contato com todas essas sonoridades do mundo, dos lugares mais recônditos, assim, tipo o sudeste do Vietnã, né? Até a música clássica indiana, passando enfim, pelos cantos búlgaros e vários povos africanos, né? Cada povo também tem as suas especificidades. Até que chegou um momento que eu falei, eu preciso conhecer as músicas indígenas brasileiras. Eu estou conhecendo tanta coisa legal, eu estou cantando, a gente cantava já em 15, 20 línguas, né? E eu falei, eu quero conhecer as músicas indígenas brasileiras. Já estava aquele boom de cultura popular brasileira, muita gente se interessando pelas maracatu, jongos, etc., né? Isso eu também participei um pouco desse movimento, mas eu acabei enveredando mais pela questão das músicas indígenas. Aí eu tive a sorte de ganhar 2 LPs que foram marcantes na minha vida, que uma das músicas entrou no repertório do Mauá, do segundo disco, né, que é o Coitiangaré, que era um canto antropofágico dos Paité Suruí, e a antropóloga que trabalhava com eles ouviu a gravação, adorou o arranjo que o Mauaca tinha feito e me convidou para trabalhar sobre o acervo que ela tinha gravado durante 30 anos com o Suruí, desde o início do contato,
né, que era final da década de 60. E ela tinha 300 horas de gravação de músicas e narrativas míticas. Ela falou, você não quer digitalizar, catalogar, organizar esse material e a gente devolve para eles, porque eles querem isso nas escolas, eles querem, porque muitos indígenas ficaram tendo uns momentos assim que a cultura ficou meio abafada, né? Não que eles esqueceram, mas ela não estava em prática. E ela estava sempre estimulando muito os paitera a retomar alguns rituais, os cantos. E esse projeto era um desejo deles. Então, eu fiquei durante 4 anos indo lá nas aldeias Suruí e a gente foi traduzindo esse material, virou um livro, né? E aí eu fui entrando nesse mundo indígena e fui percebendo a complexidade que é, né? De um único povo já é uma loucura. Aí eu fui expandindo, fui conhecendo alguns outros através da música. A música sempre foi o que me puxava, né? Mas aí você vai entrando, até que eu falei, tenho que fazer antropologia, porque para entender nessa dimensão mais complexa, não ficar só no superficial, a antropologia me ajudou muito a me dar uma certa musculatura para, inclusive, maneiras de conversar e falar com as pessoas e tal, não cometer equívocos, né? Então, aí eu fiz meu mestrado em antropologia. Depois, Mauaca foi para a Amazônia em 2011, a gente fez uma turnê e nessa turnê a gente fazia encontros, esses intercâmbios com esses grupos indígenas, com os paiteros, Ecolenga-Avião, os caritianos, com Nicuim, os Cambeba, a comunidade Baiaroá. E aí a gente visitava eles nas aldeias, a gente trocava ideias sobre o que eles iam se apresentar, o que eles iam tocar no dia seguinte, na apresentação que a gente convidava eles, e a gente tocava alguma música com eles. Então foi um encontro assim, foram encontros, né, incríveis, porque foi um turning point, assim, né, uma virada, tanto para o Mauaca, porque era a primeira vez que o grupo estava conhecendo indígenas e tocando com indígenas, assim, né, tete a tete, e não só reproduzindo, né, as músicas. E para eles, para alguns grupos, também foi muito importante assim, esse reconhecimento de estarem nos palcos nas capitais dos seus estados, sendo aplaudidos, aclamados, né, como performers, como artistas, né? Então, foi tudo meio que desembocando para esse lugar de colocar os indígenas protagonistas das suas músicas nos teatros e a gente criando essas pontes, né? Agora eu trago eles para os cursos, a gente faz show juntos, já fizemos show com os Caiapó, eu fiz um trabalho com os Guarani Kaiowá, né, lá em Dourados. Então, vira e mexe, a gente está fazendo projetos para tentar fazer esses intercâmbios, né? Porque se a gente não cria essas pontes, ficam eles lá e a gente aqui, né? E eles continuam sendo aquela coisa exótica, que você não sabe do que se trata. Então, o meu objetivo sempre é esse, aproximar. Tanto é que o livro chama Cantos da Floresta, uma aproximação com o universo musical indígena. Que a gente precisa criar uma aproximação, né? Para a gente não ficar achando que, índio, né? Ficar nessa coisa muito exótica, assim, né? Então é E isso. você tem esse acervo de, sei lá, gravou esse encontro, e deve ser fantástico. Você deve ter aí um material contigo de tudo isso que deve ser tipo, putz, ficar vendo horas a fio e tudo isso. Você tem esse material? Eu tenho o material dos Paité Suruí, né? Todo digitalizado no meu computador, né? As fitas cassetes as fitas profissionais estão na casa da Betty, que é a Betty Mindlin, né? E eu tenho algumas coisas, eu não gravei muita coisa, mas eu tenho muitos discos produzidos pelos próprios indígenas, né? E alguns antropólogos e etnomusicólogos. Tem mais ou menos, sei lá, uns 100 e poucos CDs, né, produzidos por eles, mas não são acervos nesse sentido assim que tem tudo, né? Um disco já é uma seleção, né? Aqui atrás, aqui que você está vendo na minha estante, aqui são todos os discos indígenas, né? Então assim, eu conheço de ouvir muita coisa, mas eu não sou especialista nessas músicas, né? Eu conheço mais os Paité Suruí, com quem eu trabalhei muito tempo, né? E alguns outros povos que eu vou me aproximando, os Guarani Kaiowá, e depois de um tempo um pouco os Caiapó. Mas eu não sou especialista em nada, eu não me sinto uma especialista
como muitos etnomusicólogos, às vezes eles estudam um único povo a vida inteira, né? E eu não tenho esse perfil, assim. Eu sou uma pessoa que trabalho muito nas fontes já de pesquisadores, né? Que fizeram discos, produziram teses, dissertações, artigos. Então, esse livro, Cantos da Floresta, ele é uma compilação de um monte de coisas que já foram escritas sobre as músicas desses vários povos, e eu vou meio que articulando e costurando para a gente tentar entender e tirar um pouco o academicismo, né? Porque às vezes ele é um pouco difícil de entender. Tento traduzir numa linguagem mais simples, né? Sem simplificar, mas tentando falar de um jeito mais direto, pensando que é um educador que está ali do outro lado, né? Precisando dessas informações. Então, esse livro, que na realidade é um projeto, ele chama cantosdafloresta.com.br, as pessoas podem entrar no site, podem ouvir as gravações, estão todas lá disponíveis. Tem as propostas didáticas que eles podem entrar e também saber um pouco como trabalhar com esse repertório. Então, é um projeto que é formado por 2 livros e esse site, que é um site didático mesmo, né? Então, realmente, assim, eu sentia que tinha um hiato muito grande entre o que a academia produzia e o que os professores não conseguiam entender, né? Aí ficavam fazendo aquelas musiquinhas da Xuxa, de índio, aquela coisa meio, né, nada a ver. E eu falei, não, se for trabalhar com música indígena, trabalha direito, conhece direito, sabe do que se trata, né? Se informa, sabe de onde que são, que língua que fala. Não pode trabalhar assim, musiquinha da Xuxa para falar que índio que era apito, esse tipo de coisa, entendeu? Porque não dá, não dá. A gente está no pleno século XXI, o mundo é moderno, você dá 3 cliques na internet, você acha sites, vídeos e áudios. Né? Hoje não é tão difícil como era há 30 ou 40 anos, né? As coisas mudaram muito. Mudaram muito. Você hoje, como você faz uma busca, às vezes, não só no Google, mas no Spotify ou qualquer outro, você acha lá o que você quer ouvir. Antigamente, por exemplo, tinha a fita cassete, né? Fita cassete. Eu sou da época da fita cassete, que aí se. Aqui, ó. Aqui o tanto de fita cassete. Eu usava. E tem que masterizar, passar depois para. Nem sei se é essa palavra, masterizar, mas passar para. De fita para digitalizar. Masterizar não é mais, é digitalizar a fita, o CD, que não é mais CD. A gente está tão evoluído e eu acho que essas coisas evoluíram, mas eu acredito assim, a parte vamos dizer, deles, dos indígenas, estarem mais próximos da gente, esse trabalho que você faz é fantástico, porque você traz eles para o nosso universo, que eles nunca deveriam ter saído, né? Porque a gente devia estar junto nisso. Então, tem um preconceito muito grande ainda com os indígenas, né? A bem da verdade, se a gente quiser ser franco e sincero, o preconceito é imenso, assim, né? Eu trabalho também como voluntária na FAPIB, que é a Frente de Apoio aos Povos Indígenas do Brasil, que basicamente faz um trabalho de solidariedade aos indígenas desde que começou a pandemia, porque os indígenas hoje não podem mais sair das aldeias, estão proibidos pela FUNAI, então eles não podem vender os artesanatos deles, e eles estão sem comida, eles estão sem condições de viver, porque muitos indígenas moram em bairros, aqui tem Guarulhos, tem indígenas que vivem em contexto urbano. E o governo simplesmente ignora esses que vivem em contexto urbano, que acham que não é índio, né? Então, a gente criou essa frente solidária aí, com vários indígenas, inclusive, mas maioria indigenistas, né? E aí a gente percebe as dificuldades que as pessoas têm de entender o que a gente faz e como os indígenas operam nesses espaços de contexto urbano. Né? Porque aquilo que eu te falei, tá na cidade, eles acham que não é mais índio, né? Só acha que é um favelado, né? Tipo assim, é uma figura, uma ralé qualquer, né? E, por exemplo, você tem ali Pancararu, moram ali na aldeia ali do Real Parque, né? Tem muitos Pancararu ali, que são os indígenas que vieram do Nordeste, tem Pancararé, né? Em Guarulhos tem uma aldeia multiétnica com 5, 6 povos diferentes, né? Grupos pequenos são
que vieram para São Paulo em busca de trabalho e criaram uma espécie de uma aldeia multiétnica, literalmente, né? Então, essas figuras, elas estão completamente abandonadas pelo Estado, porque a FUNAI entende que eles não são registrados como indígenas aldeados, então eles simplesmente não têm a vacina, eles não ganham alimento, eles não têm como sobreviver, né? Então, assim, aí você vai percebendo, e a gente tem indígenas dentro do grupo, por exemplo, a Vani Funiô, que é uma liderança importante, ela fala, eu chego nos lugares, as pessoas falam assim, você é indígena mesmo? Porque ela tem o maior jeito nordestino, cabelo encaracolado, né? Ela é de Pernambuco. Então tem essa coisa do pardo, né? Eles falam, você é parda, você não é indígena. Então já destitui, né? Já coloca ela num outro lugar para dizer, não, você não é indígena. E ela sofre um preconceito, eu vejo constantemente reclamações dela dizendo, eles não consideram a gente indígena, né? Porque se a gente não fala a língua e está vestido como, né, de calça jeans, não é indígena, né? Então, assim, é um problema muito sério isso, é um problema seríssimo, seríssimo. E ele é quase invisível, né? Porque as pessoas têm preguiça, acham, não entende, não sabe para que serve, os indígenas acham que são todo um bando de vagabundo, que só serve para fechar as BRs, né, e fazer protestos, que tem terra demais. Só que eles foram destituídos dessas terras, né, há muitos e muitos anos, né, então vivendo em situações miseráveis, com pedaços de terras minúsculos, sem condições de sobreviver da agricultura que fazem, né? Então, eles estão sendo massacrados, assim, estão sendo exprimidos, né? E as pessoas não se dão conta disso. Então, é um problema muito sério isso. Então, a FAPIB, ela é uma frente que tenta dar esse apoio para eles, mas sempre mantendo o protagonismo indígena. Então, eles mesmos fazem as entregas, a gente só consegue verba e a logística para eles entregarem os alimentos que a gente consegue de doações do SESC, etc, etc. E me Aliás, fala se uma alguém coisa, quiser fazer doação, isso, isso que eu te entra no perguntar. FAPIB underline Sudeste, que tem aqui no Instagram e também no Facebook. A gente tem lá os dados para doação. Em breve teremos um site. Isso, é isso que eu ia falar. Aonde que podemos ajudar, aonde, agora você já falou, você já se foi lá. Eu vou até colocar aqui, que aí fica Isso, registrado. deixa FAPIB. registrado para as pessoas poderem. E você falou assim que nós melhoramos, né? Tipo, de 10 anos para cá, a questão musical, mas será assim, só com essa a gente tem acessibilidade, nós, né? Mas quanto que não tem Então, acessibilidade essa é a grande contradição do mundo moderno, né? O mundo contemporâneo. A gente tem mais acesso, porque em alguns poucos cliques que você chega, hoje mesmo eu estava fazendo uma pesquisa sobre os Funiô, achei uns 10 vídeos maravilhosos bem produzidos, álbum, playlist no Spotify, um monte de coisa linda, né? E isso não conseguiria há 10 anos atrás, mas também as pessoas precisam querer, né? E a nossa escuta, ela está uma escuta empobrecida, ela está uma escuta, como eu disse, eu sempre faço uma comparação com a agricultura, né? A gente vive o país da monocultura, né? Que é isso que as pessoas querem, fazer grandes monoculturas que deterioram o solo, que jogam agrotóxico, que acaba com toda a diversidade para produzir um único alimento, né? Em áreas gigantes, né? E o que acontece? O solo empobrece, a alimentação fica mais pobre e ainda você engole uma alimentação cheia de agrotóxicos. Não é legal, né? É a mesma coisa que acontece com a música, né? Isso é um fenômeno, ainda mais no Brasil, que os commodities é o que faz o Brasil ter um PIB bom, né? Então é isso, né? Vende soja, carne, né? Então gados e desmata para fazer pasto, né, para gado. Então, essa a fonte de renda desse país, né? Que é uma incongruência, porque a gente tem florestas que são importantíssimas e elas são desmatadas constantemente para poder gerar outro tipo de alimento que nem sempre fica aqui no Brasil, vai para fora, né? E na música é um pouco assim, eu sempre faço essa comparação. A gente tem uma escuta que é muito mais hegemônica, né? Que ela é monocultural, ou bicultural, né? Porque você ouve música
americana, norte-americana, o pop, né? Ainda não é nem a norte-americana total, estou falando do pop americano, esse pop mais empobrecido, e todos os subsidiários desse pop que existe, inclusive, dentro do Brasil, né? Que você tem os sertanejos e todos eles, de certa forma, dialogam com essas culturas mais pop, né? Você tem 3 ou 4 gêneros que bombam, que estão sendo tocados nas redes, você entra no Spotify, fica bombando um monte de propaganda dessas figuras, né? Você não tem o menor interesse, às vezes eu nem sei quem são, mas fica ali na tua frente dizendo ouça, ouça, ouça. Isso é monocultura, né? É você determinar que você tem que ouvir aquilo. E aí você acaba não abrindo espaço da tua escuta para outros referenciais. Outra coisa, sim. Você fica achando que a música é aquilo. Então, aí você tem músicas do mundo inteiro que as pessoas não têm nem ideia do que seja. Às vezes nem ouve um Ravi Shankar na vida, entendeu? Que sim, que é super conhecido e tal. Então, música cigana, né? Você tem músicas do mundo dos Balcãs ali, que na Europa tocou direto, as pessoas aqui nem sabem do que a gente está falando. Então, você tem um empobrecimento musical, né? Um empobrecimento da escuta, e é porque tem uma pressão, obviamente, dessas mídias, mas se você falar, não, eu quero conhecer outras coisas, e você vai atrás, você pode fazer um teste no próprio YouTube ou no Spotify, em qualquer plataforma. Se você começa a cutucar outras coisas, vou procurar uma música japonesa, vou procurar um treco coreano, e não sei o quê, começam a aparecer, né, exemplo, e aí você vai, opa, tem isso aqui também, olha que isso aqui. Claro que tem coisa ruim, tem coisa boa, não tem tudo legal, né? Mas eu estou falando, se você começa a furar esse cerco, você consegue localizar muita coisa que antes você não conseguia, né? Agora, tem que querer. Porque se você não quer, você vai continuar ouvindo a mesma coisa eternamente, que é o que te dão de presente ali nas propagandas, em todo o marketing que é feito. Então, realmente, a nossa escuta está empobrecida pra caramba, né? Então, obviamente que tem hoje, acho que se valoriza até alguns gêneros musicais, como o samba, que durante muito tempo era visto também uma coisa, né, com muito preconceito. A capoeira era coisa de bandido, né? Você pensa aí, nós estamos falando de década de 40, 50, que esses gêneros musicais eram mal vistos. Hoje não, né? Tem uma valorização, que é muito legal. Mas, em geral, assim, tirando bossa nova, samba, alguns gêneros que ainda nem são altamente populares, né? Porque já viraram gêneros assim mais elitistas, por incrível que pareça, né? Os outros gêneros musicais são o quê? Gospel, sertanejo, muito gospel. Gospel que vem demais no Brasil, né? O gospel que é uma origem que vem da coisa americana, né? Que canta daquele jeito americano, tal. Então, assim, não sou nacionalista, não. Não tem essa coisa, tem que ser tudo brasileiro. Não, acho que a gente tem que abrir o mundo os ouvidos para o mundo, né? E aí você vai escolhendo. Acho que para uma criança, um adolescente, é legal você ter esse panorama. Aí, se você gostou mais de um lance lá, um J-pop lá, um pop japonês, tudo bem, é legal, entendeu? Mas assim, a gente não pode ficar muito fechado. Mas, infelizmente, como a gente não teve uma educação musical legal, ainda tem um longo caminho pela frente, e ela ainda é uma educação musical fechada, a gente tem dificuldade de ter um público mais aberto mesmo, né? Então, isso é um caminho a ser percorrido. Não acho que não vou estar viva para isso, não. Você pelo menos está fazendo a sua parte, né? Tipo, acho que até além da sua parte. Você não está fazendo a sua parte, você está fazendo além, né? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para a nossa convidada, se alguém tiver. Se não der tempo para responder, talvez a gente depois Vendo aqui a ela Flora, responda. o Popovic, o Daniel, É. o Guima, quem mais está aqui? Deixa eu ver, Priscila, acho que é Silvio Domingues, tem um pessoal que eu conheço aqui. A Pena Flamenca, deve ser a Helena, querida. Tem uma moçada aqui, legal. Socorro! A Flávia também, que é super fã do Mauaca, toca derbaque também, Regina Stasi. Tem um A pessoal minha aqui, intenção é querido. trazer o Mauaca para o Quarentenados, que ainda, ou Quarentenados, ou um outro programa aqui da Deus Samba, que ainda, como essa pandemia ainda persiste, ainda vai durar um pouquinho, né? Uhum.
até a vacina chegar, ou até depois da vacina, porque o controle aqui não tem nenhum, mas enfim, eu quero trazer vocês, né, para Ah, a sim. gente, para as pessoas que não conhecem, conhecer Mauaca, porque eu conheci e me apaixonei. E eu falo para o Valdo que ele deu uma, eu não sei se ele está aí ainda, mas ele que me apresentou o Mauaca, ele foi meu professor da faculdade, e ele falou, vamos ouvir uma música boa. Eu falei, hoje tá Mauaca e tal. Fui para lá, nem lembro o teatro que foi, a gente foi pessoalmente, foi lá no teatro, não lembro qual foi, e eu fiquei apaixonada, comprei um DVD de vocês, e a Angélica, eu pedi para ela assinar, você estava lá no grupo dando entrevista, sei lá, o tal, e ela que falou com a gente que ele era o mais conhecido dela, né? E a gente ficou lá batendo papo, e eu fiquei impressionada com a riqueza de tudo que eu ouvi, e aí conheço o seu trabalho, falei, eu preciso trazer a Magda para falar, bater esse papo, para a gente falar sobre essas questões que hoje, com esse governo, está meio complicado, né? Os indígenas, a Amazônia e tudo mais. Se for listar, a gente vai ficar até amanhã aqui. É. A gente E está aí vivendo um momento histórico horroroso, né? Acho que um dos piores momentos que a gente podia. Eu não imaginava que a gente fosse chegar nesse fundo do poço, literalmente, né? Mas falando um pouquinho de Mauá, sábado, agora já vou aproveitar para fazer um convite. A gente vai fazer uma live. A gente ganhou o edital Aldir Blanc, que foi um projeto maravilhoso e organizado o ano passado, né, para os artistas que estão sem poder pisar nos palcos, sem poder produzir, né? uhum. E aí a gente ganhou como prêmio, né? A gente tem 25 anos de carreira, né? Então a gente conseguiu ganhar. E uma das contrapartidas é fazer essa live, que a gente vai fazer sábado às 7 horas da noite no nosso Facebook. Então, entrem lá, a gente vai mostrar, inclusive, coisas do passado e também coisas que vão acontecer, uma série de oficinas, uma websérie, com oficinas com cada um dos integrantes do grupo, aulas de música, de instrumentos, de cantos, e é um pouco uma forma da gente retribuir aí o carinho dos nossos fãs, né, nesses 25 anos, e a gente também se encontrar e conversar e trocar um pouco de ideias, né? Então, sabadão a gente vai estar fazendo essa live. E o Mauaca, só para fechar aqui, que eu sei que o tempo daqui a pouco cai, é um sonho realizado, né? Um grupo que eu tenho o maior carinho. A gente está muito tempo na estrada junto, já viajamos por vários lugares do mundo. E é realmente um trabalho que é diferenciado no sentido de trazer um repertório pouco conhecido. O Daniel tá pedindo aqui dicas. Daniel, estou sempre colocando coisas lá no Facebook, vídeos, e agora só está dando problema de política, né? Estou pondo pouco, mas eu sempre ponho as indignações, às vezes tomam conta da gente. Mas eu sempre Verdade. ponho. Ontem mesmo eu coloquei música chinesa maravilhosa do Guqin, Guqin, que é um instrumento milenar, chinês e tal. Vira e mexe, eu ponho uns vídeos bacanas lá, é só me acompanhar também no Face. Aqui no Instagram é difícil, né? Porque não dá para pôr link, é um pouco mais complicado. E eu também tenho playlists no Spotify. Então, se você quiser, me acha lá, e aí tem várias playlists de grupos vocais, de música japonesa, de música árabe, de música africana. Então, é só você dar uma corrida lá que tem já uma pré-seleção das coisas que eu tenho ouvido, que eu gosto de compartilhar com as pessoas. E é isso. Obrigada pelo convite, Marta. Foi ótimo conversar com Gênio, você. eu, eu é que agradeço, porque o seu trabalho, você e a Kit Pereira, que fizeram Mauaca, né? Que criaram essa coisa toda, esse universo, essas, essa equipe, falam que é meninas, é que a maioria é mulher, né? Então, assim, eu sei que tem os meninos também, eles são ótimos, vocês todos são ótimos. Eu quero agradecer mesmo também a sua presença e, gente,
vamos lá onde ela escreveu para colocar, ajudar os povos indígenas. Eu acho que esse também é um ponto que a gente está precisando, tem que querer também, né? Como você falou, não só ajudar, às vezes também querer ouvir outras coisas. Então, vamos lá. Se Muito vocês obrigada. entrarem lá na rede da FAPIB, aqui no Instagram, sou eu a pessoa que coloca as coisas lá, inclusive. A gente acabou de soltar um videozinho agora dos indígenas lá de Guarulhos, e eu sempre